E aí, pessoal, vamos para mais uma aula. O tema hoje é problemas do primeiro e segundo graus. Eu queria dizer que esse tema é de extrema importância para qualquer vestibular que você vai fazer, qualquer um. É você pegar as questões, pegar as contextualizações e fazer a tradução para essa linguagem matemática. E aí a gente vai resolver vários desses aí. Então a aula de hoje é uma aula muito sobre resolução de questões. É uma aula voltada à tradução da parte do todo o contexto e passar isso aí para a matemática e fazer muitas questões. É muito, muito importante a gente ter essa habilidade de mergulhar na contextualização e conseguir passar isso para a linguagem matemática. Afinal de contas, a matemática é a arte de resolver problemas, né? Então, se tem uma coisa que a gente vai ter que fazer, é resolver problemas do primeiro, do segundo grau, sistemas de equações. Falando, por exemplo, em Enem e os demais vestibulares do Brasil, todas as provas, todos os exames têm várias questões nessa temática que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? Então eu vou dividir essa aula em alguns momentos. O primeiro momento, problemas do primeiro grau, que aí eu vou dizer de que se trata, e outros problemas do segundo grau. Imagine que um detalhe, o que você precisa saber, qual é a base que você tem que ter para mergulhar nessa aula e nesse tema. Isso aqui vai até o ensino fundamental 2. Isso mesmo, até o nono ano. Coisas que a gente aprendeu ali ainda no oitavo, sétimo ano, nono ano. A gente só precisa desse conhecimento para responder isso aí. E outro detalhe é o seguinte, quase metade de uma prova de um vestibular de um modo geral é formada pelos assuntos que a gente aprendeu no ensino fundamental e não no ensino médio. A gente às vezes acha que a prova é só focada em temas do ensino médio e nem é, tá bom? Então, hoje é a arte de resolver problemas. Vai ser uma aula com pouca coisa teórica e muita coisa prática. A gente vai ver como é que funciona na prática a resolução disso aí. Tem algumas questões mais simples, tem outras mais puxadinhas, tem algumas questões mais difíceis, mas a gente precisa subir todos os degraus, beleza? A gente precisa trabalhar todos os níveis, desde o nível mais básico até o nível mais desafiador, tá bom? Vamos lá para a gente ver do que se trata essa aula de hoje e como eu posso melhorar meu desempenho na resolução de problemas dessa temática, certo? Então, primeira coisa, vamos acompanhar aqui, vai ser a parte dos problemas do primeiro grau. Como é que funciona? O que significa falar sobre problemas do primeiro grau? É porque as equações que vão aparecer são equações do primeiro grau. Aquela equação mais simples, que está o x elevado a 1. Então, se liga aqui que eu vou começar a detalhar tudo isso, beleza? Olha só. Então, uma equação do primeiro grau é exatamente aquela equação que a gente está acostumado mesmo, olha. Ax mais b igual a zero, por exemplo. Uma equação desse tipo, 5x mais 15 igual a zero. E aí a gente resolve desse jeitinho, ó. 5x igual a menos 15 sobre 5, menos 3. É exatamente isso. Então, problemas do primeiro grau são problemas que caem sobre esse tipo de equação. São essas equações que vão aparecer. A gente vai montar. É claro que nem toda vez a equação vem bem simples. Às vezes você tem que montar, construir um raciocínio, pode misturar um pouquinho com porcentagem, mas o importante é você ter essa habilidade de desenvolver essa competência. Pegar a parte da contextualização e transformar na matemática, tá bom? Então, uma equação do primeiro grau, se ela não estiver prontinha, a gente vai arrumar bem direitinho, mas de um modo geral, é uma equação, se liga aí, desse tipo aqui, nesse cenário. Ax mais b igual a zero. Claro que a e b podem ser números, a e b são números reais, tá bom? Onde o a, inclusive, aqui é diferente de zero. Bom, e aí, como eu estava falando agora no início, hoje é uma aula muito prática. Então, hoje a gente vai colocar a mão na massa. Já vou começar fazendo problemas, tá bom? Já vou começar tratando sobre essa temática das equações.
do primeiro grau primeiramente, e depois do segundo grau. Do segundo grau já envolve a equação quadrática, a fórmula quadrática, né? Aqui no Brasil é chamada de fórmula de Bhaskara. Mas são os problemas um pouquinho mais desafiadores, um pouquinho mais técnicos, exigem um pouquinho mais de atenção e até um pouquinho mais de esforço da gente. Mas no primeiro grau são problemas que, de um modo geral, né, são mais intermediários, um pouco mais tranquilos, menos complicados, resumindo dessa forma. A equação do primeiro grau, inclusive, ela está associada à função afim, ou seja, está associada a uma reta. Eu vou só dar uma pequena revisada nisso aí, porque a gente pode precisar em algum momento, tá bom? Se liga nesse detalhe. Como é o gráfico de uma reta? Como é que você pega uma função desse tipo, né? Uma função afim. Eu vou colocar aqui dois exemplos para a gente dar uma revisada. Olha só. Aqui lembrando que esse PDF com essas minhas anotações, tudo que eu estou escrevendo aqui vai ficar disponível na plataforma para vocês, tá bom? Então, do jeito que eu já faço a transferência e vocês podem ter acesso a tudo que eu estou escrevendo direitinho, beleza? Sem problema nenhum. Ó. Então, eu vou colocar aqui duas possibilidades de um modo geral. A primeira, por exemplo, uma reta que está crescendo e a outra reta que está decrescendo. Vamos lembrar desses detalhes aqui. Então, quando a gente tem y igual a x mais b, por exemplo, y igual a 2x mais 6, e vou dar um exemplo aqui, tá? Só exemplos. Y igual a menos x mais 4. Perceba que nesse primeiro caso, o a é maior do que zero, por isso que a reta está subindo. E nesse segundo caso, o a é menor do que zero, por isso que a reta está descendo. Então, a primeira coisa é, se o a, que a gente chama depois de taxa de variação, coeficiente angular, isso é uma outra aula. Se ele for positivo, a reta está subindo. Se ele for negativo, a reta está descendo. Isso aí é para a gente ter uma referência, tá bom? Então, a outra coisa é, olha só, o B, que nesse caso aqui, vou colocar aqui, só um pouquinho mais grosso, destacar aqui de amarelo. Esse 6 e esse outro 4 são os lugares onde a reta toca o eixo Y. 6 e aqui 4. E esse 2 daqui chama-se taxa de variação. Taxa de variação. Quer dizer que a função aumenta de 2 em 2. E aqui, nesse caso, se a gente olhar direitinho, o a é menos 1. Quer dizer que a função diminui de 1 em 1. É basicamente isso. A função, ou seja, o y, aumenta de 2 em 2. Ou seja, cada unidade de x que vai aumentando de 1 em 1, a função vai aumentando de 2 em 2. Nesse caso, como o a é menos 1, eu vou escrever basicamente a mesma coisa. A função reduz de 1 em 1. Por quê? Por causa da taxa de variação. Ela é positiva, vai aumentar. Ela é negativa, vai diminuir. Mas isso aí que eu estou colocando é para a gente ter uma noção de como funciona de um modo geral, tá? Então, temos a equação do primeiro grau, mas também temos a tradução dessa expressão numa reta, o que é legal também, caso a gente precise, tá bom? Mas vamos logo, como eu falei, colocar a mão na massa. Vamos fazer as questões. Tem uma série aqui de mais de 10 questões e eu quero resolver todas. Veja só, todas as questões vamos fazer hoje, tá bom? Para casa tem um
conjunto aí de problemas para a gente fazer, bastante exercício para treinar. E eu queria dizer uma coisa, é muito, muito normal fazer algumas questões e ter dificuldade em outras. Não tem problema. Essa dúvida, ter dificuldade numa questão é o que faz com que a gente cresça e evolua. Nunca ache que se você pegar uma lista de questões, sei lá, com 50 problemas, se você faz todos, é como se você não tivesse aprendido quase nada, porque nenhum daqueles problemas provocou em você a necessidade de aprender algo novo ou se desenvolver. Então eu digo às vezes que a gente aprende muito mais com 3 questões que a gente errou e descobriu como é que faz e aprendeu algumas ideias novas. A gente aprende muito mais com 3 problemas que a gente errou do que com 50 que a gente fez sem nenhuma dificuldade, tranquilamente. Então o que faz com que a gente evolua é a dúvida, tá bom? Então aprenda a ter essa relação de harmonia com as questões que você não sabe fazer e que você aprende, tá bom? Pensa sempre nisso quando você não conseguir fazer algumas questões. Não pense em assim que você não está preparada, não está preparado, que você não tem jeito para matemática. O que existe é vontade e dedicação. Essa história de jeito para matemática, talento para matemática, isso é besteira. O importante é você ter vontade de aprender. E o que faz a gente crescer e evoluir é sempre a dúvida. É o erro que provoca isso na gente, a evolução, tá bom? Então eu falei isso porque a todo momento, né, eu passo listas grandes de questões e sempre tem muita dúvida. E às vezes algumas pessoas ficam um pouco tristes porque não conseguem fazer algumas questões, mas é ali que ocorre o crescimento, tá bom? Quando a gente erra e não consegue fazer. Isso é para todo mundo, para mim, para você, para os seus colegas, para todo mundo, tá bom? Então vamos lá, botar a mão na massa. Agora eu vou resolver algumas questões, olha só. Vou começar aqui, resolvendo alguns exemplos. Eu quero destacar um detalhe aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é só uma orientação, né? Então, a gente vai interpretar e identificar os dados relevantes. Aí, a segunda parte, a gente vai montar a equação ou as equações, né? Ou as equações. E em seguida a gente vai encontrar a melhor técnica para resolver. Então, se liga nesse detalhe, tá bom? Interpretou, identificou, não fica pulando o texto, porque quanto mais detalhado for o texto, quanto maior for a contextualização, mais cuidado você tem que ter na hora de resolver, tá bom? Então é muito importante. Organização, isso é muito, muito, muito importante. Ó, em matemática, a gente precisa mesmo ser organizado. Na vida, às vezes, a gente é meio bagunceiro, né? Às vezes a gente bagunça um pouco. Mas nas equações, se a gente for mais organizado, mais organizada, com certeza vai ficar mais fácil. Então é muito importante organizar as ideias. Às vezes no vestibular a gente tem um pedacinho, uma margem de uma página para escrever. E aí fica uma maior bagunça, mas dê seu jeito de organizar para até não se atrapalhar nos cálculos, tá bom? Isso é muito importante mesmo, ver. Então, vamos deixar agora de teoria e vamos passar para a prática. Olha só. Primeira questão aqui, ó. Vamos dar uma lida nesse probleminha. Começar com calma, sem muito aperreio, com tranquilidade. Como é que a gente vai fazer essa? Vou começar a ler esse problema. Então, a primeira coisa é identificar os dados para a gente poder... Vou tomar um golinho d'água aqui. Hoje tem muita coisa para resolver e para falar. Ok. Vamos ler. Considere um ano com 365 dias e que fevereiro tenha, portanto, 28 dias. Dá um detalhe, o ano quando tem 366 dias, é que ele é bissexto, né? Então tem o dia 29. Aí a pergunta bem direta.
em que dia e mês podemos afirmar que a metade dos dias decorridos desde o início do ano corresponde à terça parte dos dias que ainda faltam para o término desse ano? Então, primeira coisa é o seguinte, tem que ver um detalhe, né? Parece uma charada aí, a gente precisa colocar direitinho as incógnitas para transformar na equação, mas não é difícil. Identifica e organiza as coisas, tá? Vou voltar. Se liga. Vou colocar aqui de vermelho. Metade dos dias decorridos, ó, os dias que já passaram. Vamos pensar assim, um ano tem 365 dias, até aí beleza. Se eu falar que num determinado momento do ano são X dias decorridos, ou seja, X dias que já passaram. Então restam quantos dias? 365 menos X. São os restantes. É só lembrar que o ano tem 365 dias. Se já passaram X dias, faltam 365 menos X. Tá bom? Vamos montar agora a equação para ver do que se trata. Olha só a parte para a gente montar. Ele diz assim, ó, podemos afirmar que a metade dos dias decorridos, ou seja, x sobre 2, os dias decorridos são x, corresponde à terça parte, ó, terça parte é um terço, terça parte dos dias que ainda faltam para o término desse mesmo ano, ou seja, a terça parte dos dias restantes. Os dias que ainda faltam são os dias restantes. Então, vou colocar aqui 365 menos x. Então, metade dos dias, olha só, metade dos dias decorridos corresponde a terça parte dos dias que faltam. Então, maravilha, né? Peraí, pronto, só botar aqui em cima para não atrapalhar. Bom, o que é que a gente faz aí? Multiplica meios por extremos. Vou multiplicar meios por extremos. Exatamente essa continha que a gente faz tanto. Ó, vou até colocar outra cor aqui. Multiplica meios por extremos. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então vai ficar x vezes 3, 3x. 2 vezes 365. E 2 vezes x, 730, menos 2x. Passa esse menos 2x para o lado de lá. Como vai ficar? Vai passar somando. Vai ficar 5x igual a 730. X vai ser 730 dividido por 5. Ah, tem uma coisa que eu quero dizer aqui, uma dica. Coisas que podem ajudar, tá bom? Vou dar uma dica. Como é que divide por 5 de uma maneira rápida? Tem gente que já sabe, talvez você já saiba. E se você não souber, é uma dica simples, é uma coisa bobinha, mas eu tenho certeza que acelera muita conta. E toda hora a gente faz uma conta como essa. Vou contar ao longo das nossas aulas várias dicas, mas eu quero começar com essa dica. Como é que faz para dividir por 5 de cabeça, tá? Se liga aí. É bem simples. Como dividir por 5 de cabeça? Você vai fazer o seguinte. Vou botar aqui, ó. 730 dividido por 5. A gente vai dobrar o número e depois voltar a vírgula uma casa. Tá bom? Dobra e volta a vírgula uma casa. Vê que legal. 730. Vamos dobrar. 1460. E aí você volta a vírgula uma casa. 146. Já acabou. Qualquer número é assim. Pode fazer um teste, ó. Qualquer coisa. Vou repetir. Vou falar aqui até. Vou falar aqui. Para dividir por 5, você faz assim. Dobra o número e volta a vírgula uma casinha. Só isso. Só. Dobra o número e volta a vírgula uma casa. Tá bom? Essa é a ideia. Vou fazer mais um exemplo dessa dica legal. Vou até abrir aqui. Deixa eu abrir um. 146. Vou abrir até um documento em branco para mostrar para vocês. Aqui, de novo, rapidinho.
Vou pegar um exemplo aleatório. 84 dividido por 5. Quem quiser aprender essa dica aí. 2 minutos. Dobra um número. Dobra. 84. Dobrou. 8 e 8, 16. Bora lá. 168. Volta a vírgula uma casa. 16,8. Genial, né? 72 dividido por 5. Bora. Dobra um número. 144. Volta a vírgula uma casa. 14,4. Mais um. 90 dividido por 5. Dobra o número. 180. Volta agora uma casa. 18. Acabou. É só assim que divide por 5. Então não tem muito problema em relação a isso. Voltando para a nossa aula aqui. Acho que é uma dica legal, né? Agora falta um detalhe. 146, qual é o dia? Que tem aí no problema, ó. No problema está perguntando qual é o dia e o mês. Agora tem um detalhe, a gente pode fazer isso sem muitas dificuldades, né? Janeiro 31 é aquela hora que a gente tem que saber quais meses tem 30 e 31 dias. Eu nunca aprendi, na verdade, tem um negócio na mão assim, né? 31, 30, eu não sei se é no buraquinho é 31. Eu nunca aprendi isso direito. Mas sei que é mais ou menos 31, 30, 31, 30, 31, 30, sei lá. E aí, bora lá. Janeiro tem 31. Vou fazer aqui. Deixa eu botar de verde. Janeiro, 31 dias. Aí fevereiro, 28. Março, 31 dias. Aqui, se a gente fizer, são 146 dias, né? Abril, 30 dias. Então, se a gente somar até aí, já tem 31, 31 com 30, já dá 92. E aí 92 mais 28 já vai dar 120. Então, quando a gente fecha o mês de abril, já tem 120 dias. Para 146 faltam 26 dias, ou seja, vai ser 26 de maio. Beleza? Então a gente não precisa ir todos os contando de um por um, né? Vai somando o número de meses. Então, se você quer saber qual é o 146º, o dia 146, 26 de maio. Resolvido. Vamos para a próxima questão. Como eu disse, essa aula de hoje é uma aula de resolução, tá? Então vou para a próxima aqui. E aí dentro dessa aula de resolução tem várias temáticas. Esse problema que eu vou fazer aqui já é um problema bem interessante. É um problema de equação do primeiro grau, mas ele tem um sabor, um tempero daqueles probleminhas de cinemática. Isso mesmo, aqueles probleminhas que às vezes aparecem na aula de física. É um problema de matemática. Ele foi da OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, envolve raciocínio lógico, e esse tipo de ideia cai em tudo que é vestibular. Tá? Então, quando a gente seleciona coisas do Brasil inteiro, serve para o Enem, serve para a FUVEST, para o Unicamp, para qualquer vestibular, para concurso público, o que você imaginar. E aí eu tirei desse problema a coisa mais importante, que é o raciocínio lógico dentro disso aí. A capacidade de perceber, inclusive, algumas informações na parte gráfica. Isso é uma coisa muito importante para os vestibulares, tá bom? Então, apesar de ter sido de uma prova de Olimpíada de Matemática do ensino das escolas públicas e privadas também, do ensino médio, o que tem nela serve muito para todos os vestibulares. É uma questão bem interessante, tá bom? Eu sempre digo que alguns probleminhas, se você quiser começar a fazer, você pode pausar a aula e tentar fazer o problema antes. E aí, se não conseguir, ou se conseguir, aí assiste a minha resolução, porque aí você vai poder comparar as ideias, tá bom? Então, fica à vontade, inclusive, para pausar e tentar fazer a questão. Depois ver como é que eu fiz, tá bom? Mas, vamos lá. Eu vou começar aqui a ler o problema. Olha só. Bem interessante. Parece uma questão um pouco diferente, tá? Vê. Duas formiguinhas caminham uma ao encontro da outra sobre uma linha reta numerada. Cada uma delas caminha com velocidade constante. Ou seja, a velocidade não vai mudar nunca, né? A velocidade ela é fixa. Em certo instante, elas estavam sobre os pontos indicados na figura. E exatamente um segundo depois,
estavam nos pontos indicados na figura 2. Pronto, eu até li meio errado aqui. Indicados na figura 1, perdão, aqui. E depois, de 1 segundo, estava na figura 2. Então você tem a primeira figura, a primeira formiguinha estava num ponto aqui, depois de 1 segundo ela estava em outro. E a segunda formiguinha estava no ponto, depois de 1 segundo ela estava em outro ponto. Pode parecer até que essa figura seja um pouco irrelevante, só ilustrativa, mas não. Isso aqui não é uma figura simplesmente, isso é um gráfico. Isso tem informação pra caramba aqui dentro. É isso que a gente precisa se ligar, tá bom? Olha só. A pergunta agora é bem direta. Elas vão se encontrar entre os pontos. Onde é que elas vão se encontrar, né? Quando elas forem caminhando, onde é que vai acontecer o encontro? Então, vou fazer esse problema, uma ideia bem bacana. A gente vai construir esse raciocínio. Claro que quando essas formiguinhas se encontrarem, né, as posições vão ser iguais. Então, vou até escrever isso aqui. No encontro, as posições são iguais. Isso aqui é uma ideia muito importante, né? Não pode esquecer nunca disso. Vou até destacar. Espera aí, para não ficar bagunçado. Pronto. No encontro, as posições são iguais. A gente tem que lembrar disso de todo jeito, tá bom? Vamos agora para a parte mais legal, né? Vamos interpretar esse gráfico. Olha que bacana. Olha bem, eu disse que isso aqui não era simplesmente uma figura, isso é um gráfico, isso diz coisas para a gente. Vou destacar aqui, ó. Vamos ver. Onde é que a primeira formiga, essa aqui, ó, essa bichinha aqui, ela está no ponto menos, ó, menos 1, menos 2, ela está no menos 3. E na figura 2, a mesma formiguinha, ela vai estar no número 2. Ó. Então, ela andou do menos 3 até o 2. Se você contar quanto ela andou menos 3, ó, do menos 3 para o menos 2, para o menos 1, para o 0, para o 1 e para o 2. Então, ela andou uma distância de 5 centímetros. Lembra que a questão fala que ela fez isso em 1 segundo? Então, se você pensar aqui que a formiguinha 1 andou 5 centímetros em 1 segundo, isso é a velocidade. 5 centímetros por segundo. Ela está no ponto, de novo, ela está no ponto menos 3 e ela vai chegar até o ponto 2. São 5 centímetros em 1 segundo. Isso é a velocidade dela. Se a gente olhar agora para a segunda formiga, vou destacar aqui, esse lápis rosa. A segunda formiga estava no 100 e ela foi, ó, no sentido contrário, voltando. Ela chegou até o 98. Então, olha que legal. Do 100 até o 98, ela está voltando. Tá aqui, a primeira formiguinha está nesse sentido e a segunda formiguinha está no sentido contrário. Eu não falei para vocês que tinha um temperinho de física nessa questão? É uma questão de física, mas com um molho, quer dizer, uma questão de matemática, olha, eu misturando tudo. Uma questão de matemática com um molho de física, tá bom? Que na verdade essa ideia inicial da cinemática é matemática aplicada. Então, assim, é uma ideia muito matemática. E isso aí foi de uma prova de matemática, mas como falei, um temperozinho de física, tá bom? Se liga então na questão, vou voltar. Olha que legal. Está no sentido contrário, então a velocidade aqui seria menos 2 centímetros por segundo. Está no sentido contrário à trajetória, então ela vai andando para trás, a outra vai andando para frente. Por isso que a velocidade de uma é positiva e a velocidade da outra é negativa. Então, lembrando que a questão pergunta onde ocorre o encontro. O encontro ocorre onde? Eu até vou voltar aqui para a pergunta. Elas vão se encontrar entre os pontos. Então, está aqui. A questão está perguntando onde ocorre o encontro. Ó. Ou seja, quando é que elas vão se encontrar? Quando as posições forem iguais. Então, eu vou montar duas equações definindo a posição de cada uma. Então, se a gente olhar direitinho, a primeira formiga, ela parte. Olha o início dela. O início dela é aqui no menos 3. Então, a posição inicial. Posição inicial.
A formiguinha aqui está no 100. O 100 é a posição inicial. Então, vou montar as duas equações. A equação da primeira formiguinha, que representa a localização. Y igual a posição inicial menos 3, e quanto vai variando? 5 centímetros por segundo. Então, vou colocar mais 5x. Então, menos 3 é a posição inicial e 5 é a velocidade. É quanto ela vai se deslocar a cada segundo. Formiguinha número 2, posição inicial 100, e ela vai andando no sentido contrário. Por isso que a velocidade é negativa, ó, menos 2x. Uma aumenta 5 centímetros por segundo, a outra diminui 5 centímetros por segundo. Lembrando que o x representa o tempo em segundos e o y representa a posição de cada formiga. Então, novamente, aqui é a posição e aqui é o tempo. Vou até colocar cada um para ficar bem organizado. Posição e aqui é o tempo. Quando é que vai ocorrer o encontro? Quando as posições forem iguais. E aí eu destaquei, eu até mencionei isso algumas vezes. O encontro ocorre quando as posições forem iguais, tá bom? Então vou até destacar isso de novo. O encontro ocorre quando os objetos, as formigas, as pessoas. O encontro ocorre quando eles estão na mesma posição. O que é que eu vou fazer? Igualar as posições. É isso que eu vou fazer. Vou fazer isso agora. Ou seja, essas duas expressões eu vou igualar e vou achar o x. Como o x é o tempo, eu vou saber qual é o tempo em que elas vão se encontrar, qual é o instante em que elas vão se encontrar, tá bom? Bora lá. Fazendo a conta. Menos 3 mais 5x, vou igualar com 100 menos 2x. Vai ficar assim. Menos 3 mais 5x igual a 100 menos 2x. Então, passo o menos 2x para cá somando. Passa esse 100, o 3 para lá também, né? Vai ficar mais. 7x igual a 103. X igual a 103 dividido por 7 segundos. Isso é um instante do encontro. Para saber qual é a localização do encontro, é só substituir. Pode ser em qualquer uma. Primeira ou segunda, tanto faz, porque no encontro elas não estão no mesmo lugar, então não tem problema. Posso colocar na primeira ou na segunda. Vou colocar aqui logo nessa primeira, já facilita. Vamos lá. No lugar de x, eu vou colocar 103 sobre 7. 5 vezes 103 sobre 7. Olha a hora que vou fazer devagarzinho aqui, tá? Tiro o MMC, que é 7. Aqui em cima, 5 vezes 103, já posso colocar 515, já posso deixar essa parte já pronta. Mas vamos lá, 7, aqui é 3 sobre 1, né? Dividido por 1 dá 7, vezes menos 3 dá menos 21. E 7 dividido por 7 dá 1, vezes essa parte que está em cima, que é 515. Então, vai ficar a mesma coisa. Como é o mesmo denominador, então não muda muito. Então, fica 515 menos 21. Eu acho que essa parte aqui, que envolve um pouquinho de matemática básica, das frações, MMC, são coisas que a gente vai praticando bem direitinho, né? É normal. Treinando, acertando, errando. Tudo faz parte aí da construção. Então dá 494 dividido por 7. Se a gente for fazer uma pequena aproximação, posso colocar aqui 70,57, algo do tipo. 70, um pouquinho. Então, essa é a resposta do problema. Qual é a posição que eles se encontraram? E aí, se liga nesse detalhe. Vou até colocar aqui. Qual foi a alternativa? 70, alguma coisa, olha só. Está entre 70 e 71, né? Ficou 70,57. Então a resposta é a letra D de dado. E aí, você aí em casa, o que é que você achou? Gostou do problema? Fácil, médio, mais ou menos? Ah, não pensaria desse jeito, não sei se eu teria essa ideia. Revisa, refaz, assiste novamente. Cada tópico, treina, até você ir digerindo a ideia. Então,
Eu sempre digo, esses raciocínios que às vezes a gente acha que não pensaria, isso faz parte do processo, tá bom? Então, o crescimento da gente é aprender coisas que a gente não sabia antes, então é normal. Tem uma questão um pouquinho mais puxada, insiste nela, que vai fazer toda a diferença, tenho certeza. Bom, seguindo o nosso processo aqui, mais uma questãozinha do primeiro grau. Vamos lá, dar uma olhada para treinar. Então, como eu disse, a aula de hoje é mão na massa, tá bom? A arte de resolver problemas. Então, hoje a gente vai resolver problema pra caramba. Bom, dá uma olhadinha aqui. Um atacadista vende café do Brasil a R$ 13,00 o quilo e café da República Dominicana a R$ 16,00 o quilo. Organizando os dados aqui, café do Brasil 13, café da República Dominicana 16. Quantos quilos de café brasileiro? Olha a pergunta, quantos quilos de café brasileiro? Opa, esse café brasileiro vai ser a incógnita, já que ele pergunta quantos quilos de café brasileiro que ele quer. Quantos quilos de café brasileiro devem ser misturados ao café dominicano, de modo a se obter 90 quilos de uma mistura com o preço de R$ 14,00 o quilo. Então, olha só, a mistura total, ou seja, o total, tem 90 quilos. Então, vou mostrar um jeitinho bem inteligente de organizar as ideias. Como a pergunta é qual é o total de café brasileiro, eu vou chamar essa quantidade de X. Então, café brasileiro. Café do Brasil, uma quantidade de X quilos. E o café da República Dominicana, eu vou dizer que é o restante, 90 menos X. Já que a mistura total tem 90 quilos, você fala que do Brasil tem X, da República Dominicana tem o resto. E o total não é 90? Então fica 90 menos X. Então, de um modo geral, eu vou organizar assim, X do café brasileiro e o restante, 90 menos X, da República Dominicana. Beleza? E aí, como é que eu vou fazer isso? Vamos organizar agora o preço. Quanto é que custa o café do Brasil? Quanto é que custa o café da República Dominicana? E quanto custa a mistura dos dois, tá bom? Ele está dizendo que o raciocínio, está perguntando quanto vai colocar do café do Brasil. O raciocínio que a gente tem que usar é basicamente esse aqui, preste atenção. Comprar o café brasileiro a um preço de uma quantidade de café brasileiro a R$ 13,00, mais uma quantidade de café da República Dominicana a R$ 16,00, é a mesma coisa que comprar uma mistura por R$ 14,00. É isso que a gente vai encontrar. Qual é a quantidade exata para que ocorra essa equivalência, tá bom? Vou montar a equação, olha só. Custo individual, vamos pensar dessa maneira. O custo individual dos cafés brasileiro e da República Dominicana seria R$ 13,00 vezes X, porque são X quilos do café do Brasil, e da República Dominicana seria 16 vezes 90 menos X. Esse é o custo de você comprar o café separado. Agora, se você quiser comprar a mistura, os 90 quilos de uma vez só, você paga R$ 14,00 o quilo. Então, o custo seria 14 vezes 90. Então, meu raciocínio foi esse, ó. Comprar o café a R$ 13,00 só do Brasil. Comprar um café da República Dominicana a R$ 16,00 é equivalente a comprar a mistura por R$ 14,00. Então, o que eu vou fazer? Resolver essa equação. Agora já vamos direto ao ponto. 13x, aqui ó, distributiva, 16 vezes 9 é 144, 16 vezes 90 é 1440. Aqui menos 16x e 14 vezes 90. 14 vezes 9 é 126, então vezes 90 é 1260. Então, também devagarzinho, 13x, 16x vai ficar menos 3x, e passa para lá 1260 menos 1440, né? Passa subtraindo, vai dar 180. Então, menos 180, porque o outro é maior. 180 dividido por 3,
60. Então, encontramos a quantidade de café brasileiro. Letra E. E aí, eu acho que é melhor do que o da formiga, né? Comparando o da formiga com a do café, em relação, digamos assim, à parte da criatividade, em uma questão um pouco mais desafiadora, eu fico com a da formiga. Agora, em relação à tranquilidade, eu fico com o café. Essa do café é mais tranquila. Então, vamos seguir o baile até a próxima. Esse tipo de problema aqui é bem legal, é o tipo de questão que fala sobre... Bom, primeiro é bom porque fala de comida, né? Coisa, quando a gente quer que alguém entenda alguma coisa, a gente fala de comida, é aquele momento que todo mundo compreende. Né? Não tem matemática complicada quando a gente fala de comida. É aquele tipo de situação que às vezes a gente tem desconto sobre uma refeição, sobre uma parte da refeição, e aí a gente consegue, de um modo geral, Aí organizar. pega o estúdio que chegou primeiro. Aí tu não quer que eu atrapalhe a aula. Chegou uma pessoa aqui para participar da minha aula, vem aqui, vem. Agora vai ter que Aí tu aparecer. pegou rápido o estúdio Mas não era o e vou combinado. gravar no 2. Se quiser eu paro e vou para lá, não Se tem quiser eu problema. paro, tu que grava tudo de novo. É, tudo de novo. E aí, gente, E ó quem aí, chegou aqui para para dar aula de abrir matemática, a segunda parte, a entendeu? segunda parte. É. Não sei se eles estão me ouvindo, eu tô falando alto. Quer falar aqui um pouquinho? Não, é bem rápido, não vou atrapalhar não. Escute, a Ficar gente perto fez uma aqui. aposta ontem, Foi, isso é uma palhaçada. E o combinado foi quem chegar primeiro grava no estúdio 1. foi. Eu cheguei, né? E eu moro mais distante. É, mas é porque eu acordei 5 da manhã para fazer a aula, porque eu tive ideia. Aí eu fui mexer na aula 5 da manhã. Aí é a vida, minha gente. É, tudo é uma questão de organização, né? Eu estava falando aqui na aula. Ó, a parte de problemas do primeiro grau vai ser Problema é comigo. comigo, É. problema é comigo. A aula é só problema. Ó. A aula de hoje, o nome é esse. Muito bom. Porque já tem pouco, né, na vida do vestibulando, entendi. Acho que dá para me ouvir, né, Carol, quando eu falar assim? Dá, né? Vou fazer um teste, né? Mas dá, né? Até porque com essa voz tão baixa, né, rapaz? Entendi. Então tá, boa aula, eu vou pro estúdio 2. Eu nunca usei o estúdio 2, só Sério? esse. Tá vendo? Depois tu passa lá pra mim, eu pedi pra Jana trazer café pra tu. Foi? Passa lá pra visitar. Eu vou lá aparecer também. Olha, minha gente, depois dessa, né? Pode. Depois dessa, a gente já segue aí o baile, né? Tava falando de comida agora na questão, falar só sobre comida. Comer que na verdade é a mesma coisa que problema, né? É, depende da comida também. Agora, comida e desconto. Desconto, comida. Olha o que tem na questão. Pudim caramelado. É, suco, arroz com fritas. É só bom. Não, bom isso quando vem no Enem, entendeu? Se o menino estiver assistindo essa aula perto do almoço. Não, no Enem É, é ótimo. se for perto do almoço, se você estiver assistindo perto do almoço, é meio complicado, né? Melhor comer alguma coisa. Vai buscar uma comidinha e vai fazer, porque É isso aí, é isso aí. começa o estômago, né? Começa a trabalhar quando a gente fica fazendo questão com comida. Tem uma Valdemar aqui gravando aula, eu vim atrapalhar. Vai dar aula, Problemas, problemas. é. O vestibulando já tem pouco, né? Problema do primeiro e segundo grau. É igual a queimadura, né? Primeiro grau, segundo grau. É, tá bom. Eu tenho que trocar o nome, né? De problemas. Aula fresquíssima. O povo vai aí ficar o sais. Vai mesmo. E eu atrapalhei mesmo, ele não me Tá dá ótimo. aula, Não, não vai ter corte, nada. não tem corte não. Vai do jeito que tá. É, tá Já certo. atrapalhei, vou gravar a minha agora, tchau. Ó, Fiz minha parte, já atrapalhei, vou só atrapalhar. né? Aí. Ó, ainda Tô indo pra lá, Carolzinha. a gente vai montar aqui. Obrigado. Voltando aqui então para o nosso restaurante. Vou ler o problema, vamos organizar. O bom é assim, né? Essa aula que você está assistindo não é ao vivo, mas o rolê aqui é ao vivo, tá vendo? Então é bom que aconteça isso. E depois dessa minha aula, quando terminar aqui, eu vou atrapalhar a aula dela também, né? Tem que ser. Bom, vamos lá. Deixa eu aumentar aqui para ler a questão. Já é uma situação onde tem gráfico, tem uma tabela, já tem contextualização, é muita coisa. João foi jantar num restaurante com um cupom de promoção. Melhor coisa é ter de desconto, né? Esses cupons são uma maravilha. Que diz dar 20% de desconto no preço das bebidas, 40% no preço do prato principal
e 50% no preço da sobremesa. Quer dizer que tem 50% de desconto no preço da sobremesa é metade. Você só paga metade da sobremesa. De acordo com as instruções do cupom, os descontos não incluem os 10% de serviços do garçom, que, portanto, devem ser calculados sobre os valores sem o desconto. Então, olha, deixa eu explicar como é a situação real primeiro. Se liga. Você vai ao restaurante, tem um cupom de desconto. A comida, né, a parte do prato principal tem desconto, bebida tem desconto e a sobremesa tem desconto. Mas na hora de pagar os 10% pelos serviços, que é uma taxa que às vezes a gente paga, normalmente a gente paga, né, por serviços, pelo bom atendimento e tudo mais, essa taxa ela é calculada em cima da conta completa, como se não tivesse ocorrido esse desconto. A conta é feita sem o desconto para que os 10% sobre aquilo ali sejam um pouco até reais, digamos assim, né? Então, beleza, vamos voltar aqui. Ao pedir a conta, João notou que ela veio sem os valores em 2 lugares. Apareceu aqui, ó. Filé com arroz e fritas, valor com desconto. Suco, R$ 6, valor com desconto. Beleza. Pudim caramelado, R$ 4,25, valor com desconto. Serviço do garçom, não tem. Então, 2 coisas estão faltando. O serviço do garçom e o filé com arroz e fritas. Continuando a pergunta. De acordo com as informações do cupom e da conta, João concluiu corretamente que o preço do prato principal... É um trava-língua isso aqui, menino, peraí. Preço do prato principal para 3 tigres tristes, né? Quase isso. O preço do prato principal sem o desconto foi igual a... Então vamos organizar essa confusão toda aí, né? Ele quer saber quanto era o preço do prato principal. Então a primeira incógnita que eu vou colocar aqui é que esse preço é X. Então, o prato principal custa X. Vou botar aqui. O valor com o desconto, vamos lá, com o desconto. Quanto é que você ganha no prato principal de desconto? 40% de desconto. Aí, ó, vai dizer, mas Valdemar, tem porcentagem. Gente, porcentagem é uma conta que está na vida da gente todo dia. Todo dia tem porcentagem, todo dia tem uma coisa de aumento e desconto. Então, até uma coisa para você acalmar o coração, o fato de ter um problema envolvendo porcentagem dentro de problemas do primeiro grau e do segundo grau, não quer dizer que é um assunto novo, não. É porque problemas do primeiro grau são problemas que a gente monta equações do primeiro grau. Agora, é claro que dentro do contexto pode ter alguma coisa que envolve porcentagem, um aumento, um desconto normal, tá bom? Super, super normal. E a gente tem que dominar isso aí também. Mas bora organizar a nossa equação. Eu vou colocar organizadinho quanto é o valor de cada coisa, sem o desconto e com o desconto, e depois a gente monta a equação, tá bom? Se liga. Vou botar aqui. Pronto. Então, o filé com arroz e fritas custa X. Tem 40% de desconto no prato principal. Então, vai ficar assim. O prato principal custa X, com desconto. Vou botar uma setinha aqui para dizer que é com desconto. Como o desconto é de 40%, a pessoa só paga 60%. Então, com desconto é 0,6x. Beleza? Tem um desconto de 40%, então só está pagando 60%, porque 40% está no desconto. Então, fica sempre com 0,6. A parte da bebida. Bebida. Vamos voltar para aqui. Vamos voltar. Suco, nesse caso, R$ 6 foi o valor com o desconto, tá bom? Então, a bebida, a pessoa ganha um desconto de 20%. E o valor com desconto já é R$ 6. Eita, como é que eu organizo isso? Bora lá. A bebida com o desconto era R$ 6. Só que o desconto da bebida é de 20%. Ou seja, se você teve um desconto de 20%, é porque você só está pagando, vou voltar aqui. Se a gente teve um desconto de 20%, olha bem para mim, presta atenção. Se teve um desconto de 20%, é porque está pagando só 80%.
Então quer dizer que aqueles R$ 6 correspondem a 80%. Algo foi multiplicado por 0,8 para dar R$ 6. Aí, Valdemar, posso fazer uma regra de 3? Óbvio que pode. Claro que pode. Fica à vontade, não tem problema. Mas se você quiser acelerar um pouquinho, você pensa no seguinte. Se uma coisa teve um desconto de 20%, ou seja, multiplicou por 0,8 para dar 6, se você quiser saber quanto era antes, é só dividir por 0,8. É só fazer o caminho de volta para casa, entendeu? Multiplicou por 0,8, dá um desconto de 20%. Se quiser saber quanto era antes, divide por 0,8 e está tudo certo. É assim que faz. Olha como eu vou fazer. Divide 6 por 0,8. Aí, vou até colocar aqui no cantinho. 6 dividido por 0,8. Multiplica aqui para ficar organizadinho. A mesma coisa que 60 dividido por 8, que é 7,5. Então, significa que o preço da bebida era 7,5. 7,50 no caso, né? Deixa eu apagar aqui só para ficar mais no cantinho. Rapidinho aqui. 6 sobre 0,8 é 60 por 8, 7,5. Pronto. A sobremesa. A sobremesa é o mais fácil, sabe por quê? Porque a sobremesa é 50% de desconto. Ou seja, você paga metade do valor que está no cardápio. Bom, se você sabe quanto é o valor com metade, né, de desconto de 50%, para saber quanto era antes é só dobrar. É por isso que eu falei que é uma conta mais simples, né, nesse caso. Olha aí. Ó. Pudim caramelado 4,25 é o valor com desconto. E na questão fala que a sobremesa tem 50% de desconto. Bom, se 50% de desconto é 4,25, quer dizer que o preço original é o dobro. É 8,50, né? Então, a sobremesa com desconto de 50% é 4,25, então o preço original é 8,50. Beleza? De novo, por que eu fiz isso? Porque o desconto da sobremesa era de 50%. Pense na vida real, tá? Você chega a um lugar e diz assim, quanto é a sobremesa? Está com 50% de desconto, quanto vai ser? 4,25. Quer dizer que você ganhou metade, né? De graça. Ou seja, para saber quanto era antes, é só dobrar. Beleza? Pensou na vida real, como se fosse de verdade? É assim. Tá bom? Voltando. Aqui na primeira coluna tem os preços reais, sem desconto, e aqui na segunda tem os preços com desconto. Lembrando que os 10% do garçom são calculados, olha o texto, os 10% do garçom são calculados sobre os valores sem desconto. Então o que eu vou fazer aqui é calcular o 10% do garçom. É só pegar a conta toda, conta sem desconto, deixa eu voltar aqui, sem desconto. O legal é que a gente está fazendo bem passo a passo. Soma isso tudo. X, 7,5, 8,5. A conta sem desconto é essa primeira parte. X mais 7,50 mais 8,50 dá um total de X mais 16. Quer dizer, então, que o valor total da conta sem desconto é X mais 16. Então, o garçom, os 10% do garçom é 0,1 vezes X mais 16. Esse é o valor. Aqui. Olha direitinho, vê se deu para entender. O valor da conta sem desconto é essa soma e o percentual do garçom 10%, que é 0,1 desse total. Então, seguindo agora a segunda parte. Valor da conta, valor a pagar. Qual vai ser o valor a pagar? Vai ser os 10% do garçom mais o valor da conta normal, já com os meus descontos, né? Então só, deixa eu colocar de outra cor para ficar mais legal. Isso aqui é o valor que eu vou pagar sem desconto. 0,6 mais 6 mais 4,25 dá 0,6x mais, espera aí que ficou apertadinho. Isso aqui, vou passar uma linha.
vai dar 0,6x mais 10,25, né? Que é 6 com 4,25. Esse é o valor que eu vou pagar sem, veja, sem os 10% do garçom, né? Eu tenho que somar aqui, então. Isso mais isso de baixo, tudo que eu estou de marca texto aqui. Isso é o que eu vou pagar da conta. Tudo que eu consumi já com meu desconto, mais os 10% do garçom. Esse é o total. E a questão fala, vamos voltar, que a conta, o total a pagar foi, ó aqui, ó, R$ 32,85. Ou seja, R$ 32,85. Vamos embora. Soma essas duas coisas aqui, ó. 0,6x mais 10,25 mais 0,1 vezes x mais 16 igual ao valor da conta. Então, 0,6x mais 10,25 mais 0,1 vezes x mais 16 igual a 32,85. Esse é o valor da conta. Essa é a equação que a gente vai resolver. E aí, deu para entender direitinho? Volta, vai passo a passo. Eu tenho certeza que pode surgir alguma dúvida. É normal, normal. Esse tipo de problema é Pronto, aquele que a gente fez do café era bem mais simples. Aquele do calendário, do número de dias do ano, foi bem mais simples. Esse já é um pouquinho mais trabalhoso. Vai devagar, entende cada parte. Volta ao vídeo, não tem problema. Qualquer coisa vocês sabem que podem entrar em contato com a gente para tirar dúvida, monitoria e tudo mais. Tá bom? Sem problema nenhum. Vamos terminar essa continha. Vamos seguir aqui. 0,6x mais 10,25 mais, olha a distributiva, 0,1x mais 0,1 vezes 16 dá 1,6 igual a 32,85. Então, bem devagarzinho aqui, tudo direitinho, sem pressa, tudo em paz. Ó. 0,6x mais 0,1x dá 0,7x. E do lado de lá, eu vou fazer 10,25 mais 1,6 dá 11,85. Então, passa para lá. 32,85, 11,85. Olha que bacana. 32,85 menos 11,85 dá 21. Certinho. Redondo. Então, x é 21 sobre 0,7. É só lembrar que é a mesma coisa aqui. 210 por 7, né? Que dá 30. 3 vezes 7, 21. Então, dá 30. Lembrando que a gente chamou... Quem foi que a gente chamou de x? Foi o valor do prato principal. Quer dizer que o prato principal custa R$30. Vamos voltar aqui. Só um detalhe. A pergunta dele, ó, qual é o valor do prato principal sem desconto? Ou seja, é o X mesmo, tá tudo certo. 30, letra C. Saiu CC. Pronto, é C mesmo. Marcar as duas aqui. Tá bom? Mais uma resolvida, tá vendo? Estamos fazendo devagarzinho, tá saindo tudo. Algumas são mais confortáveis, outras menos confortáveis, não tem problema. Mas a gente segue. Vamos embora. Próxima questão. Hoje o dia é de resolver problema. Como se a vida já não tivesse muito, né? Eita, essa quinta questão agora começa. É uma questão mais polêmica também. Essa questão ela foi da Universidade Federal de Pernambuco. Um problema bem legal. Quando o professor de matemática fala que problema é legal, vixe Marina, já se prepara a confusão. Deixa eu tomar um golinho aqui. Bom, é o seguinte. É um tipo de questão que a gente já está entrando nos problemas do segundo grau. Por quê? Porque a gente já está começando a fazer vai fazer agora, né, alguns cálculos que podem envolver a equação de segundo grau. A ideia para montar é a mesma, não tem problema, vai seguir a mesma coisa, identificar, chamar, alguém dá um nome, né, esse aqui é x, isso aqui é 2x, isso aqui é metade, isso aqui é um terço, normal. Só que quando a gente montar a equação, vai desembocar numa equação de segundo grau ao invés de uma equação do primeiro. Só vai entrar a fórmula de Bhaskara aí para resolver a nossa vida. Tá bom? Então, sem conversa, vamos fazer a questão. Olha só. Vou maximizar aqui.
Júnior compra R$ 5 de banana toda semana. Quando eu falo R$ 5 de banana, significa que eu não sei quanto é que custa uma banana, ou uma palma de bananas, ou uma dúzia de bananas. Ele chega na feira e fala assim, moço, ou moça, me dê R$ 5 de banana. E aí, dependendo do preço da banana, pode ser que seja uma quantidade diferente a cada semana. Isso pode acontecer, pode variar um pouco. Então é muito comum isso acontecer. Bom, seguindo a pergunta. Em certa semana, agora começa, observou que o número de bananas excedia em 5 o número de bananas da semana anterior. Numa determinada semana, ele comprava uma quantidade de R$ 5 de banana e dava um valor. Na outra, ele comprava os mesmos R$ 5 e aí vieram 5 bananas a mais. Bom, o que é que vai acontecer agora? Aí ele perguntou, né? Por que tem mais bananas do que na semana anterior? E aí informaram para ele. O preço da dúzia de bananas tinha diminuído de R$ 1. Ficou R$ 1 mais barato. R$ 1 mais barato o quê? A banana não, a dúzia de bananas. O preço da dúzia. É aí que eu queria sugerir uma coisa. Quando ele fala... Aí, deixa eu destacar aqui. Quando ele fala que o preço da dúzia de bananas tinha diminuído R$ 1. Ó, não foi o preço da banana, foi o preço da dúzia. E a pergunta é quantas bananas ele comprou na semana anterior. Bom, vamos lá começar a organizar direitinho as ideias, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer, dar nome, né? Dar nome aqui aos elementos, aos objetos. Quem é que vai ser X? O preço da banana? Nesse caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que o preço da dúzia de bananas vai ser X. Tá bom? Porque ele se refere aqui ao preço da dúzia das bananas e não ao preço de uma banana. Portanto, eu vou dar um nome aqui ao preço da dúzia e vou chamar de X. Lembrando que uma dúzia tem 12 bananas, então é isso que eu vou fazer, tá bom? Se liga, vai ficar assim. Ó. X é o preço da dúzia. Preço. Eu vou organizar tudo bem direitinho. Da dúzia. Então significa que uma banana custa X sobre 12. Já que uma dúzia tem 12 bananas e X é o preço da dúzia, então uma dúzia custa isso aí. O número de bananas, ó, ele compra R$ 5 de banana. Se eu quiser saber quantas bananas ele está comprando, número de bananas, é só você pegar esses 5 e dividir pelo preço unitário. Isso é uma conta que a gente faz na vida, inclusive, tá? Veja só. Pensa em outra coisa, chocolate, tá bom? Tá tudo comida agora é comida, acabou. Vê, imagina assim, um chocolate custa R$ 2, R$ 2. E você tem R$ 10. Quantos chocolates você pode comprar? Aí você pensa, peraí, R$ 10 é o dinheiro que eu tenho, um chocolate custa 1, então 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 chocolates eu posso comprar. Entende o que eu quero dizer? O número de coisas que você pode comprar é o dinheiro que você tem dividido pelo preço unitário. Então joga isso agora para a história das bananas. O preço de uma banana é X sobre 12. Está aqui, ó. Está aqui organizado. X sobre 12 é o preço de uma banana. E o dinheiro que o menino tem lá, Júnior, é R$ 5. Então, o número de bananas vai ser 5 dividido por X sobre 12. Repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Vai dar 60 sobre X. Maravilha. Então, significa que o número de bananas que ele comprou na semana anterior era 60 sobre X. Então, até aí, de boa. Essa é a parte mais complicada, é começar a montar o problema. Veja várias vezes, leia várias vezes, tire dúvida com a gente, faça o que quiser, o que puder, mas entenda esse problema. Ele é um pouco mais desafiador, mas a gente precisa passar por isso. Os resultados que a gente
almeja, né? Os lugares aonde a gente quer chegar, eles precisam muitas vezes de um sacrifício, de uma dedicação. Então, não deixe uma questão mais complicada atrapalhar o seu processo. Enfrente, encare essa questão, peça ajuda, porque a gente também está aqui para isso, tá bom? Então, vou continuar. Olha só o que ele falou. Na semana seguinte, né, o número de bananas excedia em 5 o número de bananas da semana anterior. E aí foi porque a dúzia ficou mais barata em R$ 1. Tá bom. Vou colocar um número de bananas aqui da... Continuar essa conta aqui. Na semana anterior... Na semana anterior, eu tenho 60 sobre X bananas. Na semana atual, o número de bananas excedia em 5. Então, o número de bananas da semana anterior. Só que tem um detalhe. A dúzia ficou R$ 1 mais barato. Então, a minha conta vai ser um pouquinho diferente. Vai ficar o seguinte. Vai ser 60 sobre X menos 1 bananas. Lembra que a dúzia está mais barata? A dúzia está mais barata. Quanto? R$ 1. Por isso que agora, ao invés de dividir por X, que é o preço da dúzia, dividir por X menos 1. E aí o número de bananas da semana atual, que é 60 sobre X menos 1, está igual ao número de bananas da semana anterior, que é 60 sobre X, só que mais 5. Essa é a equação, pronto. Resolver essa equação, acabou o problema. Isso aí é tudo que a gente precisa fazer. Na semana atual, a dúzia ficou R$ 1 mais barato. Onde é que tem isso? Está aqui no texto. Ó. Olha aqui. Ó. O preço da dúzia tinha diminuído R$ 1. Então, o meu raciocínio do número de bananas, ao invés de dividir por X aqui, ó, aqui, ó, por X vai ser por X menos 1, porque está R$ 1 mais barato. Olha aqui. Por isso que ficou X menos 1. Semana anterior, a dúzia era X. Na semana atual, diminuiu R$ 1. Por isso que eu botei X menos 1. Então, o número de bananas da semana atual é o número de bananas da semana anterior mais 5, que é o que a questão falou. Ele comprou 5 bananas a mais. Vamos lá. Está percebendo aqui que essa equação também tem umas frações, então eu vou tirar o MMC, tá bom? Como eu disse, vamos encarar isso aqui, tá? Vai dar um trabalhinho? Vai. Mas a gente sobrevive. Vamos embora. O MMC aqui vai ser o produto x vezes x menos 1. X vezes x menos 1. Então vamos lá. Divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. X vezes x menos 1 dividido por x menos 1, x. X vezes 60, 60x. Até aí tudo em paz. Segundo, depois da igualdade, x vezes x menos 1 dividido por x dá x menos 1 vezes 60, 60x menos 1. Aqui eu acho que eu vou precisar dar uma esticada aqui nessa fração. Aqui embaixo é 1, né? Então, x vezes x menos 1 dividido por 1 dá x vezes x menos 1 vezes 5, 5 vezes x vezes x menos 1. Então, foi. Agora, parte boa, na hora de simplificar, coisa que a gente gosta muito, né? X vezes x menos 1 cancela, x vezes x menos 1 cancela. Perceba que todos os fatores aqui são múltiplos de 5, ó que bacana. 60, 60 e 5. Tudo que eu destaquei de verde e limão aí. Vamos dividir tudo por 5? Vou dividir toda a equação por 5 para facilitar a nossa vida. Dividindo a equação por 5. Vai ficar 12.
12x, 12x menos 1, e o 5 dividido por 5 dá 1. X vezes x menos 1. Olha a equaçãozinha, vai aparecer, 12x, distributiva aqui, ó, 12x menos 12, e aqui distributiva de novo, x ao quadrado menos x. Hora boa, cancelar. Vamos cancelar aqui, 12x com 12x. Vai ficar uma equação de segundo grau, x ao quadrado menos x menos 12 igual a zero. Olha aí a equação. De novo, eu falei que era uma questão mais difícil. É uma questão mais difícil, tá bom? Não tem problema. Veja de novo, tenta entender. Por favor, só não desiste dela. É normal. Tudo que a gente está começando a aprender, o que é o novo, geralmente causa um pouco dessa dificuldade, mas é super comum, tá bom? Então, insiste, foca e tem que perseverar nisso aí. Mas vou resolver essa equação de segundo grau. Como? Fórmula de Bhaskara, beleza? Aquela formulazinha, né? Delta B ao quadrado menos 4AC. Vou resolver agora. Vamos lá. Eita, vou voltar aqui, eu vou precisar de espaço. Vou voltar para o nosso papelzinho branco do rascunho. Então, ó, se liga aqui. A equação é essa. X ao quadrado menos x menos 12 igual a zero. Vamos lembrar da equação de segundo grau? Esqueci, é a hora de lembrar. Não tem nada não. X ao quadrado mais bx mais c ao delta. B ao quadrado menos 4ac. Então, x, vamos calcular o delta aqui. O delta aqui vai ser b ao quadrado, no caso menos 1 ao quadrado, menos 4, o a é 1 e o c é menos 12. Olha aí, b ao quadrado menos 4ac. Menos aqui com menos dá mais. E o delta deu uma coisa linda, porque é um quadrado perfeito, né? 49. Vai ter raiz quadrada direitinho, bonitinha, inteira. Menos b, mais ou menos raiz de delta. Aquela fórmula de Bhaskara que o povo faz o meme, né? Estou com 35 anos e até hoje não sei por que Bhaskara, para que eu usei Bhaskara na minha vida. Mas vamos lá, não vamos brigar por isso não. Menos b mais ou menos raiz de delta, menos b, vai ficar menos 1, mais ou menos raiz de 49, dividido por 2a. 1 mais ou menos raiz de 49 é 7, dividido por 2. Então, temos duas raízes. Uma raiz 1 mais 7 sobre 2 vai ficar 4. E a outra, x2, 1 menos 7 sobre 2, vai dar menos 3. Bom, dessas duas raízes, peraí, deixa eu ajeitar aqui. Lembrando que x na questão era o preço da dúzia da banana, né? Tem que ter um sentido matemático também nesse caso. Não pode ser menos 3, porque o preço da banana não pode ser negativo, né? Tem que ser um preço positivo. Então, nesse caso, essa raiz aqui não convém. Ou seja, x é 4. O preço da dúzia. Vamos lembrar de novo que o x é o preço da dúzia. Olha aqui, desde o início. O preço da dúzia é x. E a questão pergunta quantas bananas ele comprou na semana anterior. O número de bananas está aqui, ó. Está aqui na tela. O número de bananas é 60 sobre x. Olha aqui. Espera aí, deixa eu... Agora. Aqui a setinha. O número de bananas é 60 sobre x. Como eu achei x igual a 4... Maravilha. Resposta 60 sobre 4. 15 bananas. Sobrevivemos à questão das bananas aí. Essa questão, eu sei, ela dá muita dor de cabeça mesmo. Mas, sério, tenta fazer de novo. Qualquer coisa, pergunta direitinho,
para a gente explicar, reexplicar. Então, o que vocês precisarem, tanto comigo quanto com monitores, não tem problema nenhum. A gente faz o que for para entender essa questão, beleza? Próximo passo. É muita questão, eu falei, né? É muita coisa. Mas eu disse para vocês que era algo que tinha, digamos assim, pouca teoria, muita mão na massa, fazer exercício, fazer problemas, resolver questões. Mesmo uma aula longa, mas é uma aula que é muito importante, porque é uma aula sobre resolução de problemas. Bora fazer uma do Enem. Olha essa do Enem. Bem contextualizada, a questão bem bonita, tem as informações. As alternativas, ó, questão literal, cai questão assim, cai. Feia assim, cai. E aí, eu pulo? Tem que fazer, tem que aprender. Mas a gente sobrevive. Vamos embora. Próximo. Mais um golinho d'água aqui, peraí. Vamos entender como é essa questão, como é que a gente vai montar. Peraí. Um fazendeiro doa como incentivo uma área retangular de sua fazenda para o seu filho. Aí olha só que legal. Tem essa área que ele doou e ele está dizendo que a área 100% cultivada é a área do filho. Olha a figurinha. Essa parte desse quadrado com cinza um pouco mais claro é a área cultivada para o filho. De acordo com as leis, deve-se ter uma reserva legal de 20% de sua área total. Assim, o pai resolve doar mais uma parte para compor a reserva para o filho, conforme a figura. Então, na verdade, o terreno dele todo é esse aqui, né? Eu vou até destacar aqui. Isso aqui é o terreno dele todo. 20% dessa parte que eu coloquei, desse retângulozinho aí, tem que ser da reserva legal. Em outras palavras, vê se vocês concordam comigo. Se não concordar, só dá um grito aí. Se esse quadrado todo vai ser o que o pai deu, esse L mais escuro tem que representar 20%. E esse quadradinho mais claro tem que representar 80% dessa área toda. Faz sentido isso ou não faz? Ó, 20% da área legal, 80% vai ser a área do filho. E aí você vai dizer, mas Valdemar tinha uma área aí 100% cultivada. Assim, a área é 100% cultivada, mas esse 80% é 80% do terreno. Tá bom? Então são duas coisas distintas aí. Continuando, olha as medidas. Essa parte das medidas é que a gente tem que tomar cuidado, né? O A e o B são as medidas do quadradinho mais claro e o X é a largura desse L aí, tá? Então a gente vai fazer exatamente, vai trabalhar nisso aí. Pergunta do problema. Então foi uma questão do Enem. A cara é meio feia, as alternativas foram feias, mas não tenha medo não de questão com cara feia. Todo problema que tem essa parte literal, mesmo com coisas grandes, é porque não dá para simplificar muito, né? Às vezes a gente tem medo de uma questão que nas alternativas são 1, 2, 3, 4, 5. Menino, para a resposta, quando você faz uma conta gigante, aí dá 2. Acontece ou não acontece? Acontece. Mas se essas alternativas, ó, são números grandes, expressões grandes, na verdade, é porque não dá para simplificar muito. Notícia boa, o cálculo não é tão grande, tá bom? Bora fazer a conta. De acordo com a figura anterior, o novo terreno do filho cumpre a lei. Qual é a lei? Isso que eu escrevi aqui, 80% da parte cultivada e 20% vai ser da parte legal. E após acrescentar uma faixa de largura X metros contornando o terreno cultivado, que se destinará à reserva legal, que é do filho. Aí olha o que ele pergunta, só para aperrear o juízo da gente. O dobro da largura, tá bom. Eu não quero achar o X não, eu quero o dobro de X, tá? Mas isso é besteira. Encontra o X, depois multiplica por 2. Vamos voltar para a figura. Mas, Valdemar, essa questão parece uma coisa de geometria. É, parece uma coisa de geometria mesmo. Entende? Mas a equação que vai dar é de segundo grau. Então é uma questão ela é aplicada. Eu vou focar numa ideia que é a seguinte. Eu acho que vocês vão gostar também do que eu vou utilizar aqui, que é o seguinte. As dimensões, né, da gente aqui, da figura
A e B, tá bom? Na verdade, eu falei uma coisa, eu quero até pedir desculpa. Eu falei quadrado, né? Perdão, é retângulo. Desculpa. Vou resolver do mesmo jeito. Eu só mencionei errado. Falei muito quadrado, claro, quadrado. Desculpa, gente. Retângulo, tá? Claro que todo quadrado é um retângulo, mas nesse caso o retângulo, porque A e B não são necessariamente iguais. Só para organizar direitinho, eu falei quadrado, mas é retângulo, tá bom? Não se aperreia com isso. Então, olha só. Aqui é A, aqui esse pedacinho aqui é X, aqui é B, esse pedacinho aqui é X. Beleza. Lembrando que essa área corresponde a 80% da área total e essa área aqui corresponde a 20%. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar ir pela parte que eu acredito que é um pouco mais simples de fazer. Eu vou focar nesse retângulo aqui que eu estou pintando de roxo. É nele que eu vou focar. Por quê? Porque eu acho mais fácil calcular a área de um retângulo do que de um L. O L dá mais trabalho. O retângulo vai direto. Então a área desse retângulo aqui corresponde a 80% do retângulo completo. Olha como é que vai ficar, vê que bacana. Vou fazer a conta. Como é que calcula a área de um retângulo, né? Nesse caso? É base vezes altura, ou seja, B vezes A, que é essa área roxa, ou A vezes B, né? Corresponde a 80%, 0,8, da área total. Qual a área total? A área total é B mais X vezes A mais X. A mais X, B mais X. Pronto. E aí eu preciso encontrar o valor da largura X, né? O dobro do valor. Então, o que eu tenho que fazer aqui nessa questão é simplificar esse troço aqui e achar o X. Eu vou ter que focar nisso. Aí vamos lá. Fazer conta, distributiva, começa no normal e vamos embora, tá? Esse 0,8 eu vou colocar 8 sobre 10 e vou simplificar. Para não ficar trabalhando com os números decimais, eu vou tentar jogar eles inteiros primeiro, tá bom? Vamos lá. Então vai ficar assim. AB, aqui 8 sobre 10. A mais X, B mais X. 8 sobre 10 consigo simplificar e colocar 4 quintos. Ó. Pode ser que fique legal. Ó. Simplifica aqui, dá 4 sobre 5. Deixa eu botar de outra cor. Aqui é o verdadeiro arco-íris. 4 quintos. Passo 5 multiplicando. 5 AB igual a 4. Vou fazer a distributiva aqui, ó. Distributiva mesmo, com tudo. Vai ter que fazer essa conta todinha. Sem preguiça, vamos lá. AB mais AX, foi do Enem essa. Mais BX mais X ao quadrado. A gente encara do mesmo jeito. 5AB, faz a distributiva com 4. 4AB mais 4AX mais 4bx mais 4x ao quadrado. Dá para simplificar muita coisa não. Dá para simplificar esse AB, 5AB com 4AB. Quando eu passar o 5 para a direita, vai ficar menos AB. Então vai ficar 4x ao quadrado mais 4ax mais 4bx, que eu já vou colocar esse x em evidência. E o 5AB, quando eu passei subtraindo, fica 4AB menos 5AB, dá menos AB. Igual a zero. Olha aqui, vou destacar, preste atenção. Foi aqui, ó. Esse 4AB menos 5AB, por isso ficou menos AB. E outro detalhe é aqui, X e X aqui de verde, eu vou botar o X em evidência. Vai ficar assim. Deixa eu voltar para a gente não esquecer. 4x ao quadrado, e aí põe o x em evidência. 4x ao quadrado, x em evidência vai ficar 4a mais 4b, x menos ab igual a zero. Aqui de novo, ó, é uma equação
do segundo grau. E aí eu vou resolver essa equação. Mas é muito feia essa equação. Mas as alternativas são feinhas também. Por isso que a equação não pode ser tão simples. Tem que ser uma equação mais feinha também. Bora-se embora. Sem medo. Delta. B ao quadrado, no caso o B é isso aqui. Lembrando que o A da equação é esse, o B da equação é esse e o C da equação é esse. Vai ficar assim. B ao quadrado menos 4AC vai ficar. Outro detalhe, ó, só para a gente organizar a vida da gente. Tá vendo esse 4A mais 4B ao quadrado? Eu vou pegar o 4, coloco em evidência e deixo ele fora do parêntese ao quadrado. Aí 4 ao quadrado, 16. Então esse aqui, esse 4 e esse 4, eu vou levar ao quadrado e jogo ele para fora do parêntese. Fica assim, ó. 16A mais B ao quadrado. E esse aqui, menos 4 aqui, com esse menos aqui de dentro com o 4, fica mais 16. AB. Maravilha. Na hora de fazer Bhaskara, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Certo, até aí tudo bem. Menos b, no caso, menos 4a mais b, que é essa parte aqui, ou b daqui, eu só coloquei o 4 em evidência, mais ou menos raiz de delta, que deu essa belezinha aqui horrorosa. Mas como eu falei, as alternativas também são feias, então é natural que a conta não fique tão simpática. Sobre 2a, 2 vezes 4. Ok. Vamos tentar fazer umas simplificações. Presta atenção que eu vou fazer um passo aqui um pouco sem escrever tanto. Deixa eu ajeitar aqui. 16, que está aqui destacando de marca-texto, com esse 16, eu vou colocar em evidência e vou tirar da raiz. 16 em evidência, tira da raiz. Raiz quadrada de 16, 4. Então joga para fora o 4 e já simplifica com esse 4 do denominador junto com outro 4. Vai ficar assim. Deixa eu escrever, não vou simplificar logo não. Deixa eu escrever, fica mais fácil. A mais B, mais ou menos. Peraí. O 4 eu joguei para fora. O 16 tirei da raiz, 4. E aqui dentro ficou A mais B ao quadrado. Não posso engolir o quadrado aqui, né? Mais AB sobre... Pronto, 2 vezes 4. Aí agora, vou simplificar essa parte aqui. Simplifica esse 4, com esse 4, com esse 4. E aí fica com menos A mais B, mais ou menos. Preciso, inclusive, excluir esse menos, porque senão vai ficar um segmento todo negativo. E isso representa a largura de um pedaço do terreno, né? Então, se eu deixar a raiz negativa, não faz sentido, né, nenhum real. Então vou tirar essa raiz negativa, vou ficar apenas com a positiva, né? Peraí, deixa eu voltar aqui. Então, x vai ser igual a essa expressão. Bora lá. De novo para o nosso rascunho. Olha aqui. Voltando aqui para o rascunho, ficou x sendo menos a mais b, mais, excluir a raiz negativa, a mais b ao quadrado mais ab dividido por 2. Essa é a resposta. A questão, esse é o valor do x. A questão perguntava, não sei se nem essa altura, a essa altura, se a gente lembra, né? A questão perguntava o dobro da largura, lembra? O dobro, 2x. Aí olha para a estrutura, tem um 2 aqui. Para saber o dobro, eu vou passar o 2 multiplicando para lá. Então vai ficar assim, ó. 2x igual a menos a mais b mais essa raiz aqui. Só por uma questão estética, eu vou deixar esse menos a mais b para o lado depois da raiz.
Mas não, tipo, não precisava não, é só por uma questão estética, pelo fato de estar assim na alternativa também. Mais AB menos A mais B. Então, do jeito que está aqui... Eita, que loucura. Ah, que ótimo. Tá louco agora. Eu queria uma elipse. Pronto, bonitinho agora. Pronto, essa é a resposta. O dobro da largura. Aí você diz, e tem na alternativa A mais B quadrado mais AB menos A mais B. Vamos ver. Olha, deixa eu abrir aqui. Volta. A mais B. Olha a letra D. D, que coisa mais linda aqui a letra D. Certinho. Deixa eu aumentar. Letra D de dado, olha aqui. Exatamente o que a gente encontrou. A mais B ao quadrado, mais AB menos A mais B. Essa é a resposta. Fácil a questão? Não, não é fácil. As ideias que eu utilizei, ok, ideias intermediárias, beleza, não foram ideias tão complicadas, mas o cálculo foi bem desafiador. Mas eu fiz devagar, né? Fui fazendo a distributiva, organizando a equação direitinho, arrumei, coloquei em evidência, fiz Bhaskara, tem que fazer passo a passo. Cai muitas questões assim no Enem, por exemplo, ou nos outros, depende do vestibular que você vai fazer. O Enem não cai tantas questões trabalhosas dessa forma, apesar de que essa questão foi do Enem. Mas em outros vestibulares, talvez, mais exigentes em matemática, pode ser que tenham várias dessas. Mas o que é mais importante nisso aqui é treinar essa parte algébrica, né? De uma matemática mais do ensino fundamental 2, que precisa dessas continhas literais. Tem algumas questões no Enem assim também. Mas vamos lá. Próxima questão. Olha o que vem, o que nos espera aqui. Bom, como será essa questão? Fácil, média, difícil, tem uma cara complicada? O que é que vai acontecer? Vamos lá. Um laticínio possui 2 reservatórios de leite. Cada reservatório é abastecido por uma torneira acoplada a um tanque resfriado. O volume em litros desses reservatórios depende da quantidade inicial de leite no reservatório e do tempo T em horas, em que as 2 torneiras ficam abertas. Bom, os volumes são dados pelas funções. São as 2 funções que representam os volumes em função do tempo em que elas ficam abertas. 2 funções com polinômios do 3º grau, mas a gente não se assusta com isso aí. Vamos entender. Olha a pergunta. Depois de aberta cada torneira, o volume de leite de um reservatório é igual ao do outro no instante t igual a 0 e também no tempo t igual a... Olha o que ele está dizendo. O volume de leite de um reservatório é igual ao do outro. Geralmente, quando tem essa palavrinha igual, o que é que a gente faz? A gente iguala. Óbvio, né? Então, vê. Também não vou... Né? Nem tudo é pesadelo, né? Nem toda a questão é complicada e trabalhosa. Essa, por exemplo, tem um texto, tem um polinômio do 3º grau, você fica com medo. O que é que você vai fazer? Vai igualar as 2 e só. Encontra o tempo. Só isso. Se liga. Vou igualar. 250t ao cubo menos 100t mais 3.000 igual a 150t ao cubo mais 69t mais 3.000. Olha que coisa boa de fazer. Vou dar uma simplificada aqui, logo nesse 3.000 vai embora. Vou pegar o 150 aqui e passar para o lado de lá, subtraindo, ó, 150t ao cubo, 250t ao cubo. Vou passar para o lado de cá, vai dar 100t ao cubo. E esse menos 100t, vou passar para lá somando, vai ficar 169t. E a questão fala que já é no instante t igual a 0, ele quer saber no outro instante. Perceba que tem t aqui. Nas 2 expressões eu posso dividir toda a expressão por t, porque já estou dizendo que o t não vai ser 0, né? Já tem um instante t igual a 0, então eu posso dividir tudo por t.
para saber os outros. Dividindo tudo por t, vai ficar 100t ao quadrado igual a 169. T ao quadrado igual a 169 sobre 100. Peraí. 169 sobre 100. T vai ser a raiz quadrada. Vamos assumir t positivo, tá? De 169. Ficou meio apertado aqui, mas dá para entender de boa. Raiz de 169 sobre 100. Quanto é a raiz de 169? É uma das raízes mais conhecidas, né? Raiz de 169 é 13 e raiz de 100 é 10. Então o tempo, fiz minha bagunça aqui, tá? Vamos lá. O tempo vai ser 13 sobre 10, que dá 1,3 da hora. Olha que bacana. Resolvido. Mais um problema. Olha só. Perceberam o que eu quis dizer? Nem toda questão é tão difícil, é tão trabalhosa. Tem de todos os tipos e níveis. Aqui eu coloquei um exemplo como esse. Tem mais de 10 questões de um modo geral. Tem muita questão para resolver para casa. Então, eu fiz essa primeira parte da aula envolvendo os problemas do primeiro e segundo graus. Beleza. Passei para vocês a ideia de que é preciso organizar o raciocínio, interpretar, às vezes romper uma certa barreira, né? Que envolve um MMC, uma porcentagem, uma fração, algo do tipo, mas no fim das contas, meio que tudo vai chegar ao mesmo lugar. Organizou os dados, montou as equações, fez tudo certinho, você chega ali naquele momento onde você precisa resolver os problemas, resolver a equação. A primeira etapa é organizar as ideias. Depois, somente depois, é que você vai para a conta mesmo. Mas organizar as ideias é a coisa mais importante de todas, certo? Mais importante é essa. Então, eu queria deixar esse norte para vocês, essa organização do caminho, que é, interpretou a questão, organizou todos os dados, veja quem você vai chamar do X, quem vai ser a incógnita, porque aí quando você vai montar cada coisa, montar cada incógnita, e aí montar cada equação, é muito importante saber a quem você deu os nomes. E aí vai facilitar muito sua vida, tá bom? Vai ajudar bastante na hora. Então, eu queria desejar uma ótima semana de estudos, muito boa sorte em relação às questões. Lembrem-se que a gente está sempre disponível, não só eu, como a equipe toda, para tanto fazer questões novas para vocês, quanto tirar as dúvidas, caso tenha tido alguma dificuldade em alguma explicação aqui também. Então, entre em contato com a gente, pergunta, que é muito importante, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula.